Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Como está a sua manhã nesse dia 18 de junho? Mais um dia qual o Senhor nos permite estarmos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor nessa campanha do livro de Juízes. E hoje estamos no capítulo 9 do livro de Juízes. Estava aqui meditando nessa palavra, meditando nesse momento a qual o Senhor fala ao nosso coração e entendendo que Deus tem grandes coisas para nós nesse dia. Hoje você já agradeceu ao Senhor pelo seu dia? Já agradeceu a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus celeiros, sobre os teus negócios? Como é bom termos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos mantém de pé, um Deus que nos dá alegria ao amanhecer, que nos dá alegria ao anoitecer, um Deus que nos ajuda, nos auxilia, um Deus que está sempre disposto a ouvir a nossa voz. E hoje é um dia especial, um dia que o Senhor decretou para você vencer, para você receber o melhor dele, o melhor dessa terra, o melhor que ele tem para nós. Vamos ler o capítulo 9, ele é bem extenso hoje. Não vamos ler todo, é óbvio, vamos ler alguns versículos aleatórios e que vão trazer para nós um pouquinho da continuação, né? Aqui é um capítulo um pouco isolado, porque vai falar de um homem que não foi eleito juiz por Deus, porém ele se auto-intitulou, né, de uma certa maneira, rei do local, rei de Israel. E ali aconteceu grandes coisas. Vamos ver o que diz? Diz assim, versículo 9. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém, até os irmãos da sua mãe, e conversou com eles e com toda a família da casa do seu pai, dizendo: Falai, rogo-vos aos ouvidos de todos os homens de Siquém. O que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubaal, que são 70 pessoas, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós? Lembrai também que eu sou vosso osso e vossa carne. Versículo 4. E eles deram 70 peças de prata para a casa de Baal-Berite, com a quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que o seguiram. E ele foi até a casa do seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. Nessa primeira parte desse capítulo 9, nós vamos ver Abimeleque, o filho de Gideão. Lembra que Gideão teve um filho com uma serva? Gideão teve 70 filhos, com 70 mulheres, né? Disse ali teve 70 filhos, não exatamente com 70 mulheres, mas teve 70 filhos. E ele pegou também esposas cananeias, esposas que não faziam parte da nação de Israel. E Abimeleque é um desses. Abimeleque é um desses filhos dos 70. E Abimeleque morava em Siquém, e ele vai até a cidade de Siquém e fala com todos os irmãos que o que eles preferiam ser reinado por 70, a cidade de Siquém, ser reinado por 70 reis ou ser reinado somente por um? E ali o povo, óbvio, decide que seria mais fácil ser reinado somente por um rei. E ali nesse momento, Abimeleque ele contrata pessoas vãs e levianas, pessoas sem índole, sem moral, para segui-lo e para proclamar a morte dos seus 70 irmãos. Ele vai até onde estão os seus 70 irmãos e mata todos. Aqui nós estamos falando dos 70 filhos de Gideão. Então, um dos filhos de Gideão matou os outros 70 filhos. Sobrou um, o mais moço, o mais jovem, chamado Jotão. Esse foge, se esconde e sobrevive a essa chacina que Abimeleque fez. E Abimeleque, ele começa a reinar Israel e reinou por 3 anos. Ele começa a reinar e ele se auto-intitula rei. E veja que esse capítulo ele é bem distinto, porque ele não fala sobre um Deus que ordenou um juiz ou um rei. Fala-se alguém que se auto-intitulou rei.
alguém que tomou a decisão de tomar a frente. Mas diz o versículo 23 que Deus daí, depois desse certo tempo, Deus envia um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente, para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudessem vir e vingar aquele sangue colocado sobre o irmão deles, que Abimeleque matou, e sobre todos os filhos de Siquém, a qual ajudaram na matança dos irmãos. Então houve ali depois uma trajetória a qual desses 3 anos Abimeleque ele é traído. Ele é traído pelo próprio povo de Siquém. Por quê? Porque ele havia traído seus próprios irmãos também. Ele matou com crueldade 70 irmãos. Ele matou 70 pessoas do seu sangue. 70 pessoas que estavam ali de acordo com ele. Ele mandou matar a todos por pura crueldade, por querer o poder, sendo que ninguém nem tinha se predisposto a tomar o poder. Porque Israel vivia um tempo em que ninguém mandava em ninguém, né? Quando morria um juiz, eles ficavam à mercê algum tempo e depois Deus vinha e levantava outro juiz. E então nós vemos que a partir ali do versículo 23 vai falar sobre Abimeleque e a traição que ele sofreu e a forma com que Abimeleque pereceu. E o importante é que Abimeleque, ele foi um rei a qual ele lutou, ele batalhou, ele fez atrocidades com seus irmãos e vai findar de uma forma bem incrível. Ele vai findar de uma forma qual, no versículo 53, uma certa mulher atirou um pedaço de pau sobre a cabeça de Abimeleque e o seu crânio se quebrou, diz a palavra do Senhor. Veja a potência das mãos dessa mulher, dessa certa mulher, que nem sequer é intitulada, né? Nós vimos ali que Jael matou a Sísera, mas aqui nós vemos o tempo de Débora, e aqui nós vemos que essa certa mulher nem nome tem, matou Abimeleque e o seu crânio se quebrou. Mas como Abimeleque não queria perecer pelas mãos de uma mulher, porque é muita desonra morrer pelas mãos de uma mulher, ele pede para o seu escudeiro desembaiar sua bainha e matar os homens e dizer que tinha sido ele que matou. Mas o relato da história ficou o que é verídico, que foi a mulher que quebrou o crânio dele. E isso tudo se veio para que se cumprisse uma certa fábula que Jotão fala. Ele começa a contar essa fábula no versículo 5 e vai até o versículo 23, das árvores, de um espinheiro que se projetou como rei das árvores, oferecendo coisas para as árvores, mas ele não tinha nada para oferecer. E ali as árvores aceitaram a sombra do espinheiro. Esse espinheiro seria, na fábula de Jotão, o Abimeleque. E depois tudo se concretizou em nada. Tudo foi para o pior. Por quê? Por que eu conto essa história nessa manhã? O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, através dessa palavra? O Senhor quer falar conosco nessa manhã, através dessa palavra, que quando Deus instaura alguém, quando Deus coloca alguém no seu lugar, Ele é com essa pessoa. Mas quando a própria pessoa se auto-intitula, nada acontece. Só vai dar com os burros na água. Vai fazendo as coisas, mas não vão prosperando, não vai fluindo, não vai acontecendo. Assim é quando a pessoa se auto-intitula rei. Assim é quando a pessoa se auto-intitula líder. Assim é quando a pessoa se auto-intitula alguém que ela não foi instituída por Deus. Ser instituído por Deus é receber de Deus aquilo que Ele tem, a mão do Senhor. Quando a mão do Senhor é conosco, as coisas fluem. Quando a mão do Senhor está conosco, tudo melhora. Quando a mão do Senhor está conosco, tudo é bênção, tudo é maravilha.
Deus está conosco, pode passar prova, pode passar luta, mas Ele está conosco, Ele está nos guiando, Ele está nos livrando, Ele está conosco na batalha, Ele está conosco. Veja que nos outros capítulos, até aqui nós temos visto que Deus estava com Gideão, Deus estava com Débora, Deus estava com Eude, Deus estava com vários juízes, mas aqui ele não foi instaurado juiz, ele não foi instaurado juiz por ninguém, ele mesmo se decretou rei, ele mesmo se decretou rei nesse tempo. Então Deus não se envolveu em nada. Aqui a palavra diz, nem fala, nesse capítulo nem fala a palavra de Deus, nem fala o nome de Deus. Esse capítulo ele é muito contando essa história para não deixar passar o que o filho de Gideão fez. Gideão não queria ser rei, Gideão não queria ser juiz, porém o filho dele ansiou tanto que matou os próprios irmãos para tomar posse. Outro aprendizado que nós temos, nem sempre a nossa maneira de agir é a maneira de agir será a maneira de agir dos nossos filhos. O nosso caráter nem sempre está retratado no caráter dos nossos filhos. Assim como nós não temos o mesmo caráter dos nossos pais. Existem pessoas diferentes, gerações diferentes, escolhidos diferentes. Veja que Gideão não tinha nada a ver com Abimeleque e era pai de Abimeleque. Também porque ele foi concebido em um povo que Deus não se agradava. Ele foi concebido no meio de um povo a qual não era para Gideão ter se envolvido. No meio de um povo a qual ele trouxe todas as crenças errôneas da parte da mãe. Ele trouxe todas as crenças que não agradavam a Deus. Ele trouxe tudo aquilo que não agradava a Deus, o jugo desigual. Esses dias eu estava observando alguma coisa e eu vi um rios muito interessante sobre o jugo desigual, a qual tem um burro e um cavalo num jugo, numa canga, né? E o problema não é o burro e o cavalo estarem lado a lado. O problema é que o burro não entende quando o mestre chama. O mestre chama o cavalo com barulho, o burro não entende o mesmo barulho. Então o burro empaca, o burro não dá continuidade ao cavalo e o cavalo não prossegue. Essa é a dificuldade de você estar com alguém que tenha jugo desigual na sua vida. Você empaca. Você é empacado pelo outro, você é parado pelo outro. Então essa é a importância de você não se envolver com pessoas que não professam a fé que você professa. Ah, mas Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Sim, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, mas por que você vai querer passar anos buscando essa cura, essa libertação, se Deus pode ter preparado alguém especial para você que já está no caminho, da mesma forma, da mesma crença que você? E que você vai chegar ao intuito que Deus quer, ao propósito que Deus quer. Porque o propósito do burro é um e o propósito do cavalo é outro. Nem o propósito é igual. Então, por que caminhar com jugo desigual? Por que caminhar com amigos que não querem as mesmas coisas que você, que não querem o mesmo propósito que você? Por que buscar amizade em pessoas que não querem o mesmo propósito que você? É jugo desigual. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Você vai aprender coisas desagradáveis. Você vai aprender coisas que não influenciam a sua vida, e sim derrotam a sua vida. Então aqui nessa manhã, essa palavra traz para nós algo especial de Abimeleque. A história de Abimeleque e o final de Abimeleque foi triste. Acabou pela mão de uma mulher. Acabou desonrado. Mesmo que ele faça o escudeiro dele matá-lo, mas a palavra diz, está relatado, que foi um pedaço de uma madeira de uma mulher jogada na cabeça dele, que fez com que a cabeça dele quebrasse. Deus tem seus meios de falar com a gente, não é? Eu espero que essa palavra possa ter falado um pouquinho ao seu coração nessa manhã. Que Deus abençoe seu dia e te dê um dia maravilhoso, cheio da presença dele. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.